Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Justiça na Tarde. Em Brasília, 2h13 da tarde, no horário brasileiro de verão. Seja bem-vindo à sua Rádio Justiça em 104,7 FM. E a partir de agora você passa a acompanhar a transmissão ao vivo do seu Justiça na Tarde. Hoje é quinta-feira, primeira quinta de 2018, dia 4 de janeiro. E você sempre não está apenas convidado, mas convocado para participar do programa, ligando para 3217-3974, 3217-3974. Se você ligar de fora do Distrito Federal, não esqueça, acrescente o código de área 61. E aí é muito fácil, ligue, deixe a sua pergunta com a nossa produção e a sua questão vai ser respondida, a sua dúvida vai ser esclarecida na mesma hora, ao vivo. E hoje vale a pena, hoje o Justiça na Tarde fala sobre liberdade religiosa. E o mês de janeiro é um mês todo especial em relação ao tema, em relação à temática, já que no próximo domingo, por exemplo, comemoramos em todo o país o Dia da Liberdade de Cultos, próximo domingo, 7 de janeiro. E ainda no dia 21 de janeiro, comemoramos o Dia Mundial da Religião. Falar rapidamente sobre as datas. O Dia da Liberdade de Cultos é comemorado e foi escolhida essa data em homenagem à primeira lei criada no Brasil sobre a liberdade de cultos. Projeto de lei que data de 7 de janeiro de 1890. E o Dia da Liberdade de Cultos comemorado desde a década de 1980. Já o Dia Mundial da Religião, 21 de janeiro, como já dito, é comemorado desde 1949. Data que foi proposta por uma Assembleia Espiritual Nacional da Comunidade Bahá'í, pertencente à tradição religiosa denominada Fé Bahá'í, religião fundada no século XIX por um líder religioso persa. Então aí um rápido panorama sobre a origem dessas duas datas comemorativas que no mês de janeiro chamam a atenção não só do Brasil, mas do mundo inteiro para a liberdade religiosa. Tema sempre nunca deixa de ser atual, falar sobre religião, ainda mais em pleno século XXI, em que, de um lado, temos uma ampla diversidade de religiões mundo afora, mas, de outro lado, temos o fenômeno da secularização da sociedade, então a religião perdendo o seu papel de centralidade da esfera social, ou seja, como centro de organização das sociedades humanas, mas continua presente na esfera pública e de várias formas. Nós ainda temos, por exemplo, o Irã, um Estado teocrático, temos grupos extremistas, terroristas que praticam atentados com base em fundamentação religiosa. E aqui no Brasil, bem, o Brasil tem aí toda uma peculiaridade, uma particularidade, a religião bastante presente na vida social, na política, por exemplo, bancada evangélica, bancada católica. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um Estado laico. Temos a nossa Constituição de 1988, artigo 5º garantindo a liberdade religiosa, artigo 19, onde se preceitua a separação entre Estado e religiões. E muitas vezes não é uma relação sempre pacífica, há conflitos. Inclusive, o Brasil, apesar de ser conhecido e apesar da fama de ser um país cordial, um país alegre, um país onde um dos ditados mais populares é que política, futebol e religião não se discute, mas é um país em que cada vez mais há denúncias de intolerância religiosa, estatísticas que chamam a atenção, são alarmantes. E até mesmo aqui no Justiça na Tarde debatemos uma dessas estatísticas em novembro agora de 2017, quando um levantamento do Ministério dos Direitos Humanos apontou que o Brasil registra uma denúncia de intolerância religiosa
Ouça bem, uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas, ou seja, quase 2 denúncias todos os dias aqui na nossa pátria amada, pátria querida. Então é o tema a ser debatido, vale a pena a sua participação, como eu já disse, só ligar para 3217-3974. E aqui vale mais a pena ainda porque hoje um programa todo especial com a participação in loco, em carne e osso, dos nossos convidados, do nosso time de especialistas aqui nos estúdios da Rádio Justiça, time de peso, você já vai conferir. E vamos começar então apresentando, vamos conhecer quem são os nossos entrevistados de hoje. Eu preciso começar cumprimentando ele, que é nosso colaborador, nosso amigo de longa data aqui da Rádio Justiça, participa há anos da nossa programação. E para ele é uma ocasião toda especial porque hoje ele está aqui não só como entrevistado, mas, querendo ou não, rememorando e refrescando a memória dos tempos dele como radialista lá na nossa nação hermana, Argentina, 8 anos como radialista, mas hoje ele atua como advogado, especialista em direito internacional, Dr. Bernardo Pablo Sukienick, que é presidente do Observatório da Liberdade Religiosa. E além disso, ele teve uma atuação fundamental e imprescindível para ajudar a reunir os demais entrevistados para participar do programa de hoje. Doutor Bernardo, seja bem-vindo, sempre uma alegria enorme ter a sua participação aqui na Rádio Justiça. Uma excelente tarde para o senhor. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, ouvintes. Realmente é um prazer poder estar aqui e poder reviver esse ambiente do estúdio de rádio. É uma coisa maravilhosa, estou muito contente, queria agradecer mais uma vez a você, a sua produção, pelo convite. Na verdade, estão me propiciando uma tarde muito, muito alegre, muito feliz. Muito obrigado e se me permitir, eu gostaria de reforçar o convite aos ouvintes para que possam conversar com a gente, para que eles utilizem. Ricardo, por favor, relembra o telefone para que eles possam encaminhar suas dúvidas, para que nós possamos enriquecer a nossa conversa de hoje à tarde. E é um tema bastante atual e por vezes polêmico. Anota aí de novo, 3217-3974, 3217-3974, digitando o código de área 61, caso você deseje ligar de fora do Distrito Federal. E já deu para perceber, tô Bernardo aqui com toda a locução, a impostação de radialista. Realmente aqui já vou promovê-lo aqui não só entrevistado, mas a co-apresentador no programa de hoje. Bem, vamos aqui seguir apresentando os nossos demais convidados. E temos presença, voz feminina hoje, muito bem representada pela advogada Patrícia Zapponi, estreando aqui na programação da Rádio Justiça, mas já participou em outras oportunidades da nossa querida TV Justiça. Ela que integra a Comissão de Diversidade Religiosa da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E sempre a Rádio Justiça agradece ao ABDF, no nome do presidente Juliano Costa Couto, que sempre parceiro da Rádio Justiça, sempre nos auxilia, sempre que precisamos de um representante da OAB do Distrito Federal. O doutor Juliano Costa Couto não mede esforços para escalar um representante, um membro da OAB para participar da programação da Rádio Justiça. Bem, e além de integrar a Comissão de Diversidade Religiosa da OAB da capital do país, a doutora Patrícia Zapponi é secretária da Frente Parlamentar da Diversidade Religiosa da Câmara Legislativa do DF. Doutora Patrícia, seja bem-vinda, muito obrigado. E não fiz agora com o doutor Bernardo, mas faço com a senhora e vou fazer com os demais, desejando feliz 2018. Ricardo, boa tarde, muito obrigada, feliz 2018. Estou muito feliz em estar nesse espaço, porque com esse espaço nós chegamos em lugares que a TV às vezes não chega, né? Passamos informação a pessoas que às vezes estão lá no cantinho do nosso país e tomam noção de mundo, né? E é um tema tão importante, que é a liberdade religiosa, para todas as pessoas num país tão diverso culturalmente. Muito obrigada, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Ricardo. Obrigada. E vamos seguir que temos mais gente para apresentar aqui, mais entrevistados, convidados para participar do programa. Cumprimento, ele também estreando hoje na programação da Rádio Justiça, o advogado Elianildo Nascimento. Ele é o coordenador de diversidade religiosa do governo do Distrito Federal e, além disso, ele integra o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa do governo federal. Doutor Elianildo, muito obrigado, uma honra ter a sua participação
no programa. Seja bem-vindo e uma ótima tarde para o senhor. Primeiramente, boa tarde e os agradecimentos a você, Ricardo, Viula, não só a produção, a produtora Ana, ao companheiro Ariel, aqui feitosa da técnica, que está nos assessorando, e a todos os ouvintes, a todos e todas as ouvintes do programa Justiça na Tarde. Eu fico muito agradecido, é muito oportuno essa discussão e necessária em face dos problemas que nós enfrentamos no campo do desrespeito à diversidade religiosa e aos direitos humanos. E, por fim, mas não menos importante, até mesmo porque ele está hoje representando uma instituição, uma entidade super parceira aqui da Rádio Justiça. Sempre quando a emissora decide falar sobre liberdade religiosa, essa entidade sempre se coloca a postos e sempre envia um representante para nos atender. Eu estou falando da ANAJURE, a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, hoje representada pelo advogado Jeová Barros, que é consultor jurídico exatamente da ANAJURE, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Hoje ele também estreando aqui na programação da Rádio Justiça. Seja bem-vindo, doutor Jeová. Muito obrigado por nos honrar com a presença e uma ótima tarde. Feliz 2018. Muito obrigado também, Ricardo. É uma honra para a gente da ANAJURE estar aqui mais uma vez nesse recinto, trazendo ao conhecimento de todos os ouvintes do seu programa esse tema tão caro para a gente, né, que é a liberdade religiosa. Eu agradeço em nome da ANAJURE, Dr. Uziel Santana. Estamos aqui para enriquecer o debate humildemente, para aprender também com os demais expositores aqui. Muito obrigado. Debate que realmente promete, com nomes tão qualificados. Vamos dar início então aqui à nossa roda de conversa, mas não sem antes também agradecer ao nosso operador maestro das partes técnicas, responsável por colocar o programa no ar, Ariel Feitosa. E começar a nossa rodada de perguntas e respostas exatamente pelo meu amigo aqui, Dr. Bernardo Pablo Sukienick. E como eu disse logo na abertura, a liberdade religiosa, esse tema deve ser discutido com base no nosso ordenamento jurídico em que no topo da pirâmide se encontra a nossa Constituição Federal, a Constituição de 1988, que garante a liberdade religiosa, determina a separação entre Estado e religiões, portanto configurando um Estado laico. E é assim no Brasil, no nosso período republicano, desde a primeira Constituição Republicana de 1891. Agora, durante todo o período colonial e império, o Brasil adotava uma religião oficial, no caso, o catolicismo. Agora, a liberdade religiosa, então, se desenvolve e evolui nesse cenário de laicidade do Estado. Agora eu pergunto, doutor Bernardo, porque nós temos, por exemplo, na Europa, países em que também há diversidade religiosa, mas em que os estados são confessionais, como, por exemplo, a Inglaterra, em que a religião oficial é o anglicanismo, ou mesmo no seu país, a Argentina, em que a religião oficial é o catolicismo. Mas nesses países há liberdade religiosa. Como explicar, como entender que a liberdade religiosa seja possível mesmo em estados confessionais? Olha, é uma excelente pergunta, mas gira muito em torno da matéria do respeito. Ou seja, quando você pode discordar da religião oficial do Estado, aí nós podemos dizer que você tem liberdade. Quando você pode professar um culto que não é aquele defendido, sustentado pelo Estado, aí nós podemos dizer que existe liberdade religiosa, mesmo que não tenhamos um Estado laico. Ou seja, não necessariamente... nós temos que pensar, olha, o Estado laico é o bom e os países que não são laicos são ruins. Fazer uma divisão simples, ou seja, os estados que são laicos respeitam a liberdade religiosa e os estados que não são laicos não respeitam a liberdade religiosa. Nós temos que olhar num aspecto muito mais amplo para ver se você, por exemplo, você está numa comunidade que majoritariamente defende uma religião. Se você, mesmo sendo o único indivíduo que quer defender uma religião diferente, se você tem essa possibilidade e pode fazê-lo de maneira ampla e restrita, com plena liberdade, aí nós teremos uma condição de liberdade religiosa. A diversidade não é um requisito
para a liberdade religiosa. Se todo mundo, 100% de uma população, pertencer a uma religião, pode ser que nós tenhamos lá liberdade religiosa, sempre e quando, em qualquer momento, qualquer um dos membros possa decidir livremente não pertencer mais àquela religião da qual a totalidade daquela comunidade faz parte. E aí, nesse momento, nós podemos fazer uma avaliação se existe ou não liberdade religiosa. Ou seja, o fato de uma comunidade ser diversa não por si só significa que exista liberdade naquele ambiente. É isso mesmo, doutora Patrícia Zapponi? Quer dizer, a laicidade estatal não é essencial para que haja liberdade religiosa em uma nação? Não, ela não é essencial. A base de tudo é o respeito e a educação. Na verdade, temos que pensar na base, né? Nas crianças, na formação, porque ninguém nasce odiando o outro. A pessoa aprende. São conceitos e preconceitos. Na verdade, são os conceitos familiares arraigados nas pessoas, e aí eles vão tendo o preconceito, o ódio, o discurso de ódio. Então, a base de tudo é a educação. Tudo tem que ser na formação da criança, da personalidade da criança. Então, o país como um todo, né, ele deve se preocupar muito com a educação. Porque tudo que vem para o futuro, né, que vai crescendo, está com a criança. A criança, ela nasce nua, em todos os sentidos. Nua de preconceito, nua de racismo, e ela vai se tornando, né, o meio faz o homem. Não dá para você desvincular isso. Então, tudo depende da base da educação. Agora, é importante a gente, nesse primeiro momento, fazer um debate sobre, porque são questões bastante interligadas, a laicidade do Estado de um lado e a liberdade religiosa de outro, até porque hoje, no debate público, na opinião pública, se questiona muito sobre a laicidade no Brasil, e eu pergunto agora ao Dr. Elianildo Nascimento, que laicidade é essa, a do Brasil? Dá para dizer que o Brasil é um Estado realmente laico quando, por exemplo, nós temos feriados religiosos, quando, por exemplo, se você ouvinte pegar a sua cédula de real, tira a cédula de real da carteira agora, enquanto estou falando com você, abre a cédula e leia ali embaixo, Deus seja louvado, dizeres da cédula de real. Quando, por exemplo, nós temos inclusive aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, lá no plenário, o crucifixo, que é um símbolo do cristianismo. Que Estado laico é esse? Pois bem, eu queria fazer uma ponte com a fala do Dr. Pablo, que eu concordo em parte, me discordo com a afirmação. Eu creio que a ideia de Estado laico, um Estado laico não é um Estado ateu, nem tampouco religioso. O Estado não poderia ou não deveria ter preferências religiosas. Nós, embora tenhamos concretamente essa laicidade instituída, de certa forma, a partir da Constituição de 1891, e essa garantia dos direitos, que hoje você bem mencionou, a questão da liberdade, um ano antes, né? Um pouco mais de um ano antes, em 1890, no Brasil se construiu um modelo de laicidade que a gente chama de pluriconfessional. Um modelo que criou certas adaptações em que, ao mesmo tempo em que a influência religiosa ainda, de certa maneira, permaneceu nas estruturas, ou na sociedade como um todo, quando nós vemos a história dos crucifixos, a história é uma confusão ainda, e isso não significa que o Brasil não seja um Estado laico. Eu entendo, parto de um pressuposto que é um processo de contínua construção. Mas há um modelo ideal de laicidade? Mas aí o nosso modelo pluriconfessional, ele partiu de um processo de acomodação em que, de certa maneira, interesses vinculados a diversos segmentos religiosos, mas em um primeiro momento, até na construção de uma legislação, eles foram sendo abarcados. Por exemplo, você tem a lei em que garante a questão das capelanias, a legislação que garante acesso a hospitais, a presídios, etc, etc, etc. Então você tem
no escopo legal, infraconstitucional da nossa legislação, elas foram sendo adaptadas de maneira a respeitar, em tese, essa diversidade. E nós temos uma diversidade imensa. Os dados do último censo, a sua por autodeclaração, são quase 147 expressões religiosas com presença no Brasil. Então, claro, isso não é nem, vamos chamar assim, 10% do que existe de religiões no mundo, de grupos, de perspectivas religiosas. Então, mas da mesma forma que nós temos estas garantias que são constitucionais, legais, que em tese é abarcada para todos, e aí eu faço a ponte com a fala de Dr. Bernardo, você no concreto, há sempre, de certa maneira, uma tendência a, de certa forma, beneficiar ou ter um olhar mais, digamos assim, afetuoso para com aquela perspectiva, de certa maneira, dominante. Então, essa é uma preocupação, e aí isso muito nos deixa preocupados, né, bem, com o que processo nós vamos ter, no nosso caso no Brasil, quando nós temos, e aí eu acho que o debate aqui vai ser interessante, nós temos um conjunto de projetos de cunho tramitando nos legislativos como um todo, e que tentam impor o que é pecado para alguns como lei e obrigação para todos. Então, esta é uma questão concreta que nós temos que enfrentar. E ainda outra questão relacionada, que também vai ser debatida aqui no programa, quando o senhor coloca esse cuidado que se deve ter, esse olhar atencioso, atento, a que a liberdade religiosa, em um cenário de liberdade religiosa, as expressões majoritárias não acabem por subjugar as minoritárias, quando, por exemplo, nós temos agora a possibilidade, inclusive reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal agora em 2017, do ensino religioso confessional nas escolas públicas. Mas a gente já vai seguir adiante, inclusive já vamos chegar a esse ponto. Mas antes, e debate bom é por isso, já o ouvinte aqui acompanhando o programa já observou uma primeira divergência, a gente quer mais. E por isso eu devolvo agora o microfone para a tréplica Dr. Bernardo Pablo. Eu queria agradecer aí ao Dr. Elianildo pela possibilidade aí, eu fico sempre com essas reflexões que nos levam sempre a pensar e ir além da superficialidade, né? Na minha primeira fala, eu obviamente eu expressei uma situação que seria muito teórica, né? Ou seja, na prática, obviamente um Estado laico é muito mais interessante. Eu sou defensor sou defensor dos Estados laicos em detrimento dos Estados confessionais. Agora, não posso simplesmente condenar um Estado confessional dizendo que não tem liberdade religiosa pelo simples fato de sua confessionalidade. Há que analisar uma série de outros aspectos para poder de fato ter essa certeza, né? Se ele é confessional, se ele é intolerante ou se tem restrições governamentais à liberdade religiosa. Eu acho que as preocupações do Dr. Elianildo são válidas e, de fato, numa sociedade na qual nós temos religiões majoritárias, normalmente a experiência tanto histórica como mundial da atualidade nos mostra isso, é de que nós temos, normalmente a religião majoritária, ela tenta avançar em cima das outras. Aqui no Brasil nós temos uma peculiaridade. A religião, às vezes majoritária, ela bate, mas também apanha. Nós tivemos recentemente, por exemplo, o caso de uma pessoa que invadiu, se eu não me engano, no estado do Paraná, invadiu uma igreja e destruiu um monte de imagens sagradas. Então, a nossa situação brasileira é um pouco diferente, porque às vezes a religião majoritária, que é a católica, ela às vezes é agressora e às vezes é agredida também. Então, essa é uma situação que nos coloca numa posição diferente em relação ao resto do mundo e que nos obriga a ter uma reflexão própria sobre a nossa liberdade religiosa. Não vale a pena a gente se espelhar muito nos outros países, nós temos que compreender a nossa realidade e, com base nisso, pensar em soluções adequadas ao Brasil. Já eu vou chegar nesse ponto que eu achei muito interessante da sua fala, doutor Bernardo, quando o senhor coloca que aqui no Brasil as confissões religiosas majoritárias não só batem como também apanham. É um ponto interessante aqui para a gente abordar mais à frente. Mas para a gente ouvir o nosso... Eu queria só sugerir um tema na continuidade, que eu acho que pegando a deixa claro. Que é que talvez a gente possa também fazer essa reflexão.
que é uma reflexão que essa caberia também aos religiosos, mas também ao Estado. Quando se fala na questão de um Estado confessional, na forma que o Dr. Pablo bem mencionou aqui, a gente também deve considerar que nem sempre, ou talvez jamais, em nossa história humana, você tem um conceito defendido de que tudo que é de religião é bom, tudo que não é de religião não é bom. Isso é errado. Então, o fato de ter ou não ter uma religião ou professar um credo qualquer dos milhares que existam, dos textos sagrados que existem, isso não significa que isso é por si só superior a todo e qualquer outro conhecimento divino. Então esse é um ponto que eu acho que a gente podia também debater, que ele é uma questão mais de fundo dentro da discussão que Pablo mencionou aqui. Desculpe. Não, aqui sempre o problema é de todos nós. Vamos lá. Agora, para ouvir ele, até porque já avançamos bastante aqui no nosso primeiro bloco, Dr. Jeová Barros, consultor jurídico da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, e o senhor representando uma instituição cristã, e eu pergunto exatamente com base no que o Dr. Bernardo Pablo acabou de colocar, de religião majoritária que não só bate como também apanha. E logo no começo do programa, eu mencionei um levantamento do Ministério dos Direitos Humanos falando sobre intolerância religiosa, uma denúncia de intolerância religiosa, levantamento de novembro, agora passado, uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas. E bem, não é novidade para ninguém que, em termos de intolerância religiosa, quem mais sofre no Brasil são as religiões afro-brasileiras, matriz africana. Agora, católicos e evangélicos aqui no Brasil também são alvos de intolerância religiosa, Dr. Jeová? Olha, todos nós somos, como você falou, eu venho de uma religião que quando eu nasci num lar evangélico, protestante. Então na década de 70 ela era minoritária, ainda é hoje minoritária comparado com o catolicismo. Lógico que teve um crescimento aí na década de 80, 90 e agora já no século 21. Mas todos nós, por exemplo, na escola, você falava que era evangélico, você era o crente, então você era hostilizado e também sofria uma certa discriminação e intolerância, né? Então essa percepção de que existe uma intolerância religiosa crescente aqui no Brasil, eu penso que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque assim, às vezes não é que está crescendo a intolerância, mas sim que os casos estão sendo catalogados. Então nós temos que ter cuidado com essas estatísticas, até porque até mesmo fora do Brasil nós somos considerados como exemplo de liberdade religiosa do ponto de vista prático, né? Na nossa prática, na nossa convivência, nós temos muita tolerância e muita liberdade religiosa. No ano de 2016, eu estive no Parlamento Britânico, numa audiência lá com a baronesa Elizabeth Baird, que é a baronesa responsável pela liberdade religiosa no Parlamento Britânico, e dentro da audiência lá ela falou isso para um grupo de brasileiros, que nós éramos um exemplo e quando nós falávamos sobre liberdade religiosa no mundo, nós éramos escutados porque nós sabíamos como conviver com o diferente. Então você está fora do seu país e escutar isso, assim, faz com que a gente se sinta orgulhoso, né, por esse lado, mas que não percamos assim a cautela e o cuidado de manter isso, porque é lógico, é uma coisa que tem que ser preservada a todo momento. E aí, complementando o pensamento dela, ela falou o seguinte: nós, na Inglaterra, quando falamos sobre liberdade religiosa, o pessoal olha pra gente e diz: vocês não têm moral para falar sobre isso, porque a história de vocês foi uma história de perseguição a quem pensava diferente. Basta ver que aqueles que saíram da Inglaterra para fundar as 13 colônias nos Estados Unidos eram perseguidos religiosos, fugindo da perseguição religiosa do Estado britânico. E também deu outro exemplo, né? Os Estados Unidos, quando fala sobre liberdade religiosa, também não é escutado, porque geralmente tem outros interesses por trás, e o pessoal também fala: vocês não têm moral. E aí ela se dirigiu para a gente, tinha lá juízes, promotores, desembargadores brasileiros, advogados, e disse: vocês têm um papel muito importante para desempenhar no século XXI com relação à liberdade religiosa.
E aproveitando essa colocação do Dr. Jeová Barros, coloco aqui aos demais entrevistados à mesa, quer dizer, e recapitulando então, que até mesmo o Dr. Jeová Barros comentou que, no entender dele, não é que haveria mais casos de intolerância religiosa, é porque hoje se denunciaria mais, e até mesmo é importante colocar aqui para o nosso ouvinte que você, como cidadão, é convocado sempre a exercer a cidadania e, portanto, denunciar caso presencie ou mesmo seja vítima de intolerância religiosa. Nós temos, eu falei do levantamento do Ministério dos Direitos Humanos, nós temos o canal, o Disque 100, você liga, é gratuito, denuncia de forma anônima, Disque 100. É fácil, 3 números, Disque 100, e aí você pode denunciar toda sorte de violação de direitos humanos, não só em relação à intolerância religiosa, mas também outras violações, como, por exemplo, contra direitos de crianças e adolescentes, indígenas, população afro-brasileira. E ainda, em relação ao Disque 100, nós temos que, desde 2011, foram registradas 1.988 denúncias de discriminação religiosa no país. E eu pergunto aos demais entrevistados, nesse debate, se somos ou não somos exemplo de liberdade religiosa, eu coloco para a senhora e os senhores convidados, esses números de intolerância religiosa que chamam a atenção, ou se é porque nós temos mais casos, ou se porque as pessoas hoje denunciam mais, mas de certa forma os números estão crescendo. Esses números, no entender de todos vocês aqui, levantariam uma preocupação no sentido de que a nossa liberdade religiosa estaria correndo risco ou não? Na verdade, olha só, aqui no DF nós temos a DECRIM, uma delegacia especializada em crimes de intolerância religiosa, raciais, pessoas com deficiência e idosos. Sempre existiu. Se for falar em termos de matriz africana, nós temos um problema muito maior, que aí entra até a questão cultural, a questão racial, a própria conformação, a formação da própria religião, que é uma religião tribal. Existe uma hierarquia, é como se fosse uma família. A organicidade dessa religião de matriz africana, ela é distinta de qualquer outro tipo de religião. Nós não temos um livro para seguir. Não temos o Alcorão, não temos a Bíblia, não temos o Bhagavad Gita, nós não temos um livro, é oral, é uma tradição oral, que é passada de pai para filho, que é passado entre os adeptos em si. O que acontece? Em termos de matriz africana, eu posso falar matriz africana, dadas as campanhas, dada todo o trabalho de conscientização dos adeptos, hoje o que não se era intolerância religiosa, o que deixavam para lá, ele já tem consciência que ele o direito dele está sendo violado. Então, assim, as pessoas estão tendo noção de que estão sendo agredidas, coisa que antigamente passava despercebido. É aquela coisa, macumbeiro, ou então falar qualquer outra coisa relacionada à religião. Antigamente eles eram tão reprimidos e tão acuados, historicamente falando, porque o culto de matriz africana outrora era proibido. A polícia ia, fechava as casas, tinha que ser cultuado de maneira escondida. Hoje não. Você pode visitar os templos, os terreiros, conhecer a cultura, conhecer a alimentação. Então, toda essa campanha, está sendo feita a campanha nacional sobre intolerância religiosa. Hoje a mídia fala sobre intolerância. As pessoas estão ficando mais conscientes e, com isso, tendo mais noção de seus direitos. Então, assim, está aumentando? Sim, porque existem denominações muito radicais, que aí a gente entra na educação novamente, no interpretar a letra morta tão somente, não analisar e assim por diante. A partir do momento que interpretou a letra morta, é filho do demônio. O demônio nem tem na matriz africana. Nós não temos o demônio, é a nossa consciência que vale. Mas existe toda a endemonização histórica da matriz africana. Aqui no DF, nós sofremos muito em termos de matriz africana. Quem mais sofre? Existe a violência institucional, que muitas vezes, se você é de matriz africana e coloca um projeto, se não for naquela secretaria específica, o teu projeto não vai andar. Ele vai parar.
esquecendo que é uma cultura, um modo de vida. Tem toda a questão da comunidade tradicional, porque é uma comunidade. Então, assim, a consciência está se tornando maior. E aqui no DF sempre aquela dificuldade para preservar a nossa querida e famosa Praça dos Orixás. Com certeza. Ali às margens do Lago Paranoá. E a discriminação contra religiões de matriz africana é uma forma de racismo? É consequência do racismo? Em certo ponto, sim. Quer dizer, apesar da religião de matriz africana não ser só para negros, melanina, né? Porque a religião de matriz africana é consciência, é ori, é cabeça. Então, o que acontece? Mas vem do povo negro, né? Vem dos bantus, vem dos iorubás, de todos os negros que trouxeram toda uma cultura e um modo de vida para o Brasil. Tanto é que se nós traçarmos um paralelo entre o candomblé e o ifá, que é eminentemente africano, o candomblé ele já tem muitas coisas brasileiras, né? A vestimenta do candomblé já tem uma influência europeia. O candomblé nasceu no Brasil. Se você for para a África, você não vai encontrar o candomblé na África. Você vai encontrar elementos na África que compõem o candomblé brasileiro. Né? E aí vem a Umbanda e sucessivamente. Então é uma questão racial, sim. E é um problema grave, doutor Bernardo Pablo, que já está aqui com o braço erguido, ansioso para participar. E, doutor Bernardo Pablo, algo importante de ser colocado para o nosso ouvinte, já que estamos falando de denúncias de intolerância religiosa hoje, já que o senhor, como os demais aqui, todos advogados, então uma aula aqui de juridiquês para os nossos ouvintes. Intolerância religiosa na nossa lei é crime? Qual é a punição para quem pratica intolerância religiosa? Bom, inicialmente eu gostaria de fazer algumas colocações com relação ao que nós estamos conversando aqui, falando o seguinte: nós temos um problema de não conhecer os dados em relação ao passado. O doutor Elianildo, ele trabalhou justamente em como é que seriam catalogados essas informações no Disque 100. Em algum momento talvez ele possa dar mais informações sobre isso, mas a gente pensar muitas vezes se nós temos um aumento dos casos ou se nós tínhamos casos subnotificados que agora estão vindo à luz, é muito difícil a gente poder ter uma constatação concreta disso, mais do que eventualmente cada um ter alguma percepção pessoal, porque nós não tínhamos os dados no passado. Só acho que a partir de 2012 é que isso começou a ser informado, e aí sim, existem situações de subnotificação que, em princípio, para quem observa assim a priori, parece que existe a subnotificação e que continua até hoje. Com relação à ideia de que o Brasil seja um país no qual há respeito à liberdade religiosa, de fato, o Brasil é um país que, em relação ao resto do mundo, em outros países está se discutindo direito à vida, ou seja, se a pessoa mudando de religião ela vai viver ou vai morrer. Aqui nós temos a oportunidade de discutir, por exemplo, símbolos religiosos em espaços públicos, Deus seja louvado nas notas de real, que são as discussões que normalmente em outros países não fazem nem sentido, porque está se discutindo aspectos mais nucleares da liberdade religiosa. Então, só que a ideia de que o Brasil tenha um modelo de liberdade religiosa para exportação também me parece que talvez não seja apropriado, porque nós não somos alemães, mas também os alemães não são brasileiros, ou os franceses, ou os estadunidenses. Cada um tem que pensar uma forma de liberdade religiosa que se adeque à sua realidade local. Ou seja, essa forma aqui deu certo porque nós somos brasileiros. Agora, em outros países, provavelmente não dará certo, porque eles não têm a identidade nossa. E aí, isso é muito relevante. Com relação à questão criminal, intolerância religiosa, ela é crime, está prevista no nosso Código Penal, artigo 208. Então, as pessoas têm que ter... Isso aqui não é uma brincadeira, não é uma questão simplesmente de uma ofensa civil, administrativa, é crime, e as pessoas têm que conscientizar-se que têm que respeitar e têm que tolerar os outros. A respeito do Disque 100 e desse processo de como as denúncias chegam ao conhecimento público, o doutor Elianildo Nascimento, que inclusive atua junto ao governo federal em relação a essas políticas públicas de promoção de respeito à diversidade religiosa, duas questões. Primeira, as pessoas quando denunciam,
realmente tem noção do que é intolerância religiosa, ou tem muitos casos, tem muitas denúncias que não se referem exatamente a episódios de intolerância religiosa, ou seja, quem denuncia acha que é intolerância religiosa e na verdade não é. Outra questão: quantas dessas denúncias efetivamente resultam em uma investigação que lá na frente vai resultar em uma punição? Antes de mencionar de tratar esse tema, esses questionamentos, lembrando que além do Código Penal nós temos uma legislação que é a Lei KO, Lei 7.707, nunca me lembro, que é de 89, que é a mesma lei que imputa aos crimes e que define o crime de racismo. Lei KO, Lei 7.716 de 1989. Pois bem, então os mesmos artigos, acho que o artigo 2º e o artigo 20, ele preceitua, ele imputa as mesmas penas que hoje já estão consolidadas no campo da questão racial, porém, no campo da intolerância religiosa, ainda está em formação, inclusive, por falta de conhecimento. Né? Na fala de doutor Jeová, aqui, companheiro de Pernambuco, ele faz a menção justamente dessa situação boa, em tese, que é em tese nacional, mas aí entra, já pegando o que você mencionou. Eu acho que a gente, muito do que acontece de intolerância, isso ainda é totalmente subnotificado. Não há ainda, não existem ainda condições de mensurar o tamanho. Isso é um problema que é histórico, né? Claro, nós temos uma formação histórica, doutor, e aí os companheiros aqui, em que você chega os europeus aqui começam a impor uma perspectiva religiosa, isso é, que hoje, claro, a gente tem o olhar lá para a história no passado, você não poderia dizer ou aventar naquele tempo que era tal situação, era assim, assim. Não, aquilo era o correto, era o aceitável, entre aspas, naqueles tempos. Mas o que aconteceu foi isso, uma dizimação cultural, um etnocídio que aconteceu, os processos de colonização. E, de certa forma, isso reverbera até hoje, e acho que o doutor Jeová lembra aqui que tramitou até bem pouco tempo no Congresso uma proposta que eu chamo de excrescência, que era que tinha um artigo lá na proposta sobre a temática de defesa da liberdade religiosa, que garantia o direito à evangelização indígena. Pasmem. Então, isso tramitou da bancada evangélica. Então, você tinha lá, um deputado lá de Minas Gerais, aquele deputado pastor lá, esqueci o nome dele, Quintão. Pois bem, então você tinha garantia do direito à evangelização indígena. 500 anos, quase 500 anos depois, você ter uma perspectiva dessa, que aí é onde é uma infração. Os dados sobre intolerância religiosa só começaram a ser efetivamente coletados a partir de 2012, fim de 2011, mas muito a partir de 2012, chegavam mais ou menos a partir do início uma denúncia a cada 3, 4 dias, depois foi aprimorando, chegando esse conjunto de denúncias. Agora nós temos um grande problema, que é o seguinte, o feedback sobre isso. Então muitas vezes chegava às vezes a mesma denúncia 2, 3 vezes em órgãos diferentes. Você tem vários órgãos, inclusive estaduais ou às vezes de organismos como o próprio, que recebem essas denúncias. Você não tem, e o problema não é só a denúncia, o problema é o que é que acontece depois. Então esse feedback do que acontece, isso é um dos problemas que nós temos, em que nós não temos como mensurar o tamanho do problema, já que inicialmente começa com os indígenas, essa construção cultural, digamos assim, de intolerância. Depois, nós temos na Constituição de 1707, os primeiros documentos da Arcebispado da Bahia, que era a espécie de Constituição brasileira, você dava pena de morte para quem era judeu. Então, se o cara fosse descoberto que era judeu, era pena de morte. Se você escondesse ou soubesse que também morria. Então, essa perspectiva de violenta, de intolerante, que ainda está arraigada no âmbito da nossa sociedade. E isso está ainda difícil de mensurar. Você, ouvinte, já percebeu, o debate rende bastante, e vai render mais, só que depois do intervalo. Agora, você, ouvinte, em instantes, passa a acompanhar os últimos destaques do Poder Judiciário em todo o país,
no Boletim de Notícias, edição da hora. Fique aí, é rapidinho, 10 minutos, e aí na sequência tem mais informação e opinião de qualidade para você. Hoje, Justiça na Tarde sobre liberdade religiosa. Até já! Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Em Brasília, 3h13 da tarde, no horário brasileiro de verão. Seja bem-vindo de volta à sua Rádio Justiça em 104,7 FM. E a partir de agora você passa a acompanhar a segunda hora, o segundo bloco ao vivo do seu Justiça na Tarde. Hoje é quinta-feira, a primeira quinta de 2018, dia 4 de janeiro. Hoje o Justiça na Tarde debatendo sobre liberdade religiosa. Isso porque no próximo domingo, 7 de janeiro, se comemora o Dia da Liberdade de Cultos, data comemorativa em nível nacional e que se comemora desde a década de 1980. Além disso, no mês de janeiro se comemora o Dia Mundial da Religião, data 21 de janeiro. E o Dia Mundial da Religião se comemora desde 1949. Religião, mesmo que você não tenha religião ou mesmo não acredite em uma entidade superior transcendental, você faz parte da liberdade religiosa, porque liberdade religiosa é liberdade de ter e também de não ter uma tradição religiosa, de proferir ou não proferir um credo. Por isso, você com certeza tem algo a dizer sobre o tema. E mais do que convidado, é nosso convocado a participar. Basta ligar para 3217-3974, 3217-3974. E se você ligar de fora do Distrito Federal, por gentileza, não se esqueça de digitar o código de área 61. E aí é muito fácil, é só deixar a sua pergunta para a nossa produção e a sua dúvida vai ser compartilhada e respondida na mesma hora, ao vivo, por um dos nossos entrevistados. E hoje o nosso estúdio recheado de especialistas, um verdadeiro time de craques no tema liberdade religiosa. Temos aqui ao meu lado, começo anunciando a presença dele, que é nosso colaborador, amigo de longa data aqui da Rádio Justiça, o advogado especialista em Direito Internacional, Dr. Bernardo Pablo Sukienick, ele que é o presidente do Observatório da Liberdade Religiosa. Também temos presença feminina aqui nos estúdios, a advogada Patrícia Zapponi, ela que integra a Comissão de Diversidade Religiosa da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E, além disso, ela é a secretária da Frente Parlamentar da Diversidade Religiosa da Câmara Legislativa da capital do país. Também está presente o advogado Elianildo Nascimento, ele que é o coordenador de diversidade religiosa do governo do Distrito Federal. E, além disso, ele integra o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa do Governo Federal. Está conosco ainda o advogado Jeová Barros, consultor jurídico da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, a ANAJURE. E agora, no segundo bloco, tenho o privilégio, a satisfação de receber o advogado Rafael Vasconcelos, ele que é coordenador de juventude da Afrocom, sigla para Central Organizada de Matriz Africana, entidade de atuação em nível nacional. E como prometido, começo o segundo bloco pelo advogado Jeová Barros, consultor jurídico da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, e resgatando aqui um tópico que foi abordado pelo Dr. Elianildo no final do bloco anterior, quando ele fez menção à tramitação, ao andamento, no passado, de um projeto de lei lá no Congresso Nacional sobre o direito à evangelização indígena. E esse é um ponto que eu quero abordar, não em relação a esse projeto de lei, não em relação à evangelização indígena em si, mas perguntar o seguinte ao senhor, doutor Jeová:
dentro da liberdade religiosa, até onde vai o proselitismo, o direito ao proselitismo, e algo tão caro às religiões de matriz cristã, seja catolicismo, seja religiões de matriz protestante, ou seja, o direito de compartilhar a própria fé com os demais, de divulgar a própria fé aos demais. Quando o proselitismo deixa de ser proselitismo e se torna intolerância religiosa? Bem, agradeço a oportunidade mais uma vez de poder trazer aqui um esclarecimento, né, com relação ao que foi trazido pelo Dr. Elianido, né. Com relação a esse projeto de lei do deputado Leonardo Quintão, ele nada mais é do que a concretização do cumprimento da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê a liberdade religiosa das comunidades indígenas. Então não é o Estado brasileiro que vai dizer se um pastor, um padre ou qualquer outra autoridade de qualquer outra religião, mesmo de uma religião afro, vai entrar na tribo ou não. De acordo com essa convenção, quem tem autonomia para permitir ou determinar a saída, uma vez que tenha entrado lá dentro, é a autoridade da tribo, no caso o cacique. Então, quando um projeto de lei desse vem, ele não vem trazer liberdade religiosa só para um segmento. Ele vem trazer para todos os segmentos, todas as confissões, né? E o interessante é que, se no passado realmente ocorresse só etnocídio que o doutor Elianildo trouxe, hoje a antropologia, quando estuda esse contato de várias culturas, tem uma nova visão no seguinte sentido: não só nós influenciamos, como somos influenciados por outras culturas. Então nós trouxemos outros hábitos dos índios, nós adquirimos hábitos da cultura africana também, da matriz africana. Então isso é um doar e um receber, que, como vou voltar a frisar, é só puramente uma concretização de um tratado que o Brasil é signatário. Voltando a esse questionamento, até onde vai a nossa liberdade religiosa no proselitismo, a liberdade religiosa ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão negativa, de que o Estado não deve interferir, o Estado não deve proibir, mas ela tem uma dimensão positiva também, que permite que o cidadão atue livremente na esfera pública. E aí, quando você falou sobre essa questão do proselitismo, eu me lembrei de uma aula que também eu presenciei na Universidade de Oxford com um professor, uma das maiores autoridades da liberdade religiosa na Alemanha, que é o Dr. Thomas Schumacher. Inclusive, ele é conselheiro da Angela Merkel em liberdade religiosa, que ele disse o seguinte, com relação a essa liberdade de expressão, né, que o proselitismo é uma das formas da liberdade de expressão religiosa. Ele disse: que liberdade é essa que, ele dando um exemplo, né, que você diz que você tem, mas ao mesmo tempo você tira. E ele deu um exemplo: você imagina conceder a alguém a liberdade de expressão, a liberdade de escrever alguma obra e dizer para ela: você pode escrever, mas você não pode publicar e dar conhecimento a essa obra. Isso não é não é liberdade de expressão, mas é uma negação da liberdade. Então, se nós temos essa liberdade religiosa para propagar a nossa fé, a nossa visão de mundo, ela tem que ser colocada para os outros. Até porque isso do ponto de vista cristão, isso é o cumprimento do mandamento, né? Ide e pregai. Então, essa liberdade religiosa, ela tem que ser colocada, sim, para os outros. E quem vai dizer se aceita aquela visão do mundo ou não, são os nossos concidadãos, né? E eu quero acrescentar mais uma questão com relação à intolerância religiosa. O professor André Ramos Tavares, comentando essa dimensão dos crimes, do vilipêndio religioso, do escarnecimento, ele coloca um entendimento que eu sigo, que ele diz o seguinte: uma coisa é você fazer um juízo de fato. Uma coisa é eu dizer que a minha religião é diferente da religião africana. Isso não tem problema nenhum. Outra coisa é eu fazer num segundo momento um juízo de valor. E eu dizer:
minha religião é melhor do que a sua. Não tem problema falar isso. Até porque se eu achasse que o catolicismo, como eu sou protestante, é melhor do que o protestantismo, eu mudaria para o catolicismo. Então isso é contraditório você dizer que eu posso fazer um juízo de fato, depois um juízo de valor, diferenciando as confissões e dizer que isso é intolerância religiosa. Quando é que passa a ser intolerância? É quando eu emito um juízo de obrigação de que eu devo segregar ou eliminar o outro. Então, não há intolerância religiosa até o momento que eu respeito o outro. Eu coloco minha visão de mundo, eu distingo minha visão da sua, digo a minha é melhor do que a sua, não tem problema nenhum em fazer isso, mas eu não quero eliminar quem pensa diferente, não quero agredir, não quero torturar, não quero excluir. Então, nosso próprio ordenamento já prevê tudo isso, e ele estabelece quais são os limites dessa liberdade de expressão religiosa. Como se diz que tolerar não é o mesmo que concordar. Não são sinônimos, são dimensões aí diferentes quando se fala sobre liberdade religiosa. Agora, enquanto o Dr. Jeová Barros falava, chamou aqui a minha atenção o doutor Elianildo anotando freneticamente. O que o senhor tem a dizer, doutor Elianildo? Fazer algum contraponto? Sim, com relação à menção referente ao projeto em si, eu discordo totalmente dessa perspectiva. Porque se não... O projeto, só para retomar um pouco, até o nosso ouvinte... Um projeto, Não, só para cuidado aqui com o ouvinte que acabou de sintonizar o rádio. Então, nesse primeiro momento fizemos uma rápida menção a um projeto de lei que já tramitou no Congresso Nacional, prevendo ali o direito à evangelização indígena. Pode seguir. Na verdade, era um artigo dentro de um projeto maior que tratava da temática em tese de liberdade religiosa. Eu discordo dessa posição, de dizer que estava apenas se coadunando a um documento internacional, esqueci o termo. Um tratado internacional. Um tratado internacional, não, mas as normas supralegal. Uma norma supralegal, porque que ele dizia textualmente, era garantido o direito à evangelização indígena. Se fosse especificamente com o intuito, como o doutor Jeová bem expressou, não teria especificamente o termo evangelização indígena. Não seria dos budistas, dos muçulmanos, dos shintoístas, dos taoístas, entre tantos outros. Então ele teve sim um foco nesse contexto. Então é esse tipo de... que aí entra assim, eu entendo como uma interpretação enviesada no sentido de beneficiar um segmento. Então é nesse contexto que eu coloco. E isso, na verdade, não seria... concordo, a questão da mescla de culturas, isso é um processo histórico. Nós tomarmos banho, você vai na Europa, né? Você vai na Europa, eu tomar banho todo dia, trouxemos isso dos indígenas, entre outras, as comidas, etc, etc, etc. Mas, nesse contexto, essa era uma proposta, sim, que tem um viés de uma perspectiva, ela é colocada nesse contexto. Inclusive, o projeto em si, ele tinha, entre outras perspectivas, assim como outros, eles têm um viés de uma interpretação em que fala-se de liberdade religiosa ou atenção à temática de liberdade religiosa, mas tão somente focada nas perspectivas das igrejas no modelo judaico-cristão, em que você não amplia essas perspectivas. Você não pode dar, por exemplo, a matriz africana, que aí você tem outras interseções com outros tantas leis. Então isso não acontece nesse contexto. Aí eu não falo isso se é por maldade ou se é por esperteza ou apenas isso é um ponto. O outro ponto é a questão eu acho que efetivamente a questão da visão que dentro do cristianismo e especialmente dentro do protestantismo, que é uma marca do protestantismo, de levar a palavra, isso é perfeitamente compreensível. Ninguém é contrário, nem poderia ser contra isso. O que você está colocando é, por exemplo, como isso acontece dentro dos espaços públicos, dentro dos coletivos, dentro das estruturas. O cara está fazendo lá, você trabalha num determinado órgão e aí o funcionário, o servidor lá começa a fazer a oração do dia. Então todo mundo é meio que instado a participar, especialmente se o cara for chefe, a participar daquele momento de oração.
Então, beleza, por acaso é cristã, né? De um segmento protestante evangélico. Aí eu me pergunto, isso seria normal ou aceitável para qualquer um outro que isso acontecesse se alguém fosse da Umbanda? Vamos cantar um hino ou algum muçulmano, vamos na hora X fazer isso. É esse aspecto que nós discutimos, que até que os liames entre uma liberdade religiosa e essa interface, interseção com aquilo que é do Estado, ou as esferas de Estado, as esferas públicas, especificamente. Aí lembra, você vai falar, acho que na temática da UER, a gente pode aprofundar também essa discussão. Então, acho que eu queria deixar eu entendo como uma interpretação aquela que você mencionou, uma interpretação equivocada. Agora, se é boa intenção ou má intenção, eu não posso fazer esse juízo, não, mas é que ela sim, direcionada a um segmento, porque senão não teria o termo evangelização. Entendeu? Seria o respeito a todas, em que o cacique teria todo o direito, e tem, de colocar para dentro ou para fora quem quer que venha. Até porque são universos diferentes de teológicos, inclusive, de visões de mundo, de perspectiva. E que pena que não temos aqui uma câmera nos estúdios, e enquanto esses argumentos são colocados, e é um tema polêmico e complexo, e as cadeiras se movimentando aqui em relação aos demais entrevistados, ansiosos para participar, mas primeiro aqui a colocar o dedo em risco para participar o nosso querido advogado, amigo, colaborador de longa data da Rádio Justiça, Dr. Bernardo Pablo. Com o microfone, Dr. Bernardo. Obrigado. Eu, na verdade, queria até participar. Nós estamos conversando aqui sobre proselitismo, e aqui foram feitas colocações pelo Dr. Jová, pelo Dr. Renaldinho. Eu não gostaria de deixar minha contribuição também. Gostaria de dividir minha fala em duas partes. Uma que diz respeito à parte teórica, ou seja, o proselitismo, na teoria, ele é composto por duas pessoas, né? Ou seja, quem vai propor levar uma mensagem religiosa e quem vai recebê-la. Ou seja, as pessoas têm direito a levar a sua mensagem religiosa, sempre e quando, e aqui nós estamos falando na teoria, que eu já vi que o Dr. Lianildo levantou a sobrancelha, é o seguinte, sempre e quando a pessoa, o receptor, tenha direito a se negar a receber, ou seja, que ele tenha direito a dizer, olha, muito obrigado, eu não tenho interesse em receber. Agora, eu entendo também a preocupação do Dr. Lianildo, porque nós temos que analisar esse direito numa perspectiva histórica, na qual nós vemos que o cristianismo tem forçado as nações indígenas na sua conversão. Diante dessa perspectiva histórica, a preocupação do Dr. Lianildo é válida. Ou seja, se nós levarmos, se nós olharmos para o passado, as perspectivas futuras provavelmente não são boas. Então, ou seja, nós temos que ter uma tutela com relação aos indígenas, nós não podemos também privá-los de informação, ou seja, as nações indígenas, os indígenas de uma forma geral, os nativos aqui da América, eles têm direito a ter acesso à informação, mas tem que ter um cuidado especial de que eles tenham direito a dizer, olha, assim, eu quero saber mais sobre cristianismo, obrigado, mas eu não tenho interesse, eu estou satisfeito com a informação que eu tenho. E tem um outro detalhe também, que é importante. E aí eu também compartilho a visão do Dr. Lianildo, no sentido de que o cristianismo, de uma forma geral, tem que ter cuidado quando faz as suas proposições legislativas com relação aos termos que são utilizados. Às vezes eu não digo que seja não tenho como fazer esse juízo de valor se é intencional ou não, ou é uma questão que já está incorporado ao paradigma mental da pessoa, mas, por exemplo, a palavra evangelizar é uma palavra cristã. Você não pode utilizá-la indiscriminadamente para todas as denominações religiosas. Ou como às vezes se ouve pessoas defendendo a tese, o crucifixo é um símbolo que representa todas as religiosidades. Não representa, inclusive o próprio crucifixo que normalmente se utiliza nos espaços públicos, é um crucifixo que muitos protestantes criticam e entendem que não seria um crucifixo válido. Então, mesmo dentro do meio cristão, aquele crucifixo muitas vezes não representa. E há cristãos, por exemplo, que não defendem o uso de crucifixo nenhum. Então, nós temos quem for realizar essas proposições legislativas ou falas nesse sentido,
propostas, deve ter muito cuidado com a seleção vocabular, para que seja de fato algo que atenda a todas as denominações religiosas. Senão, inexoravelmente, será inconstitucional por privilegiar uma religião em detrimento de outra. E é mais interessante que essa crítica, essa colocação seja feita pelo senhor, que é cristão. Sim. Então, exatamente uma visão crítica mesmo entre os próprios cristãos. Isso é importante ser colocado para mostrar como o debate é complexo e como não se pode dividir em preto e branco, mas em vários tons de cinza, por assim dizer. Agora já também pediu a palavra a doutora Patrícia Zapponi. E eu acrescento o seguinte, doutora Patrícia, porque esse debate sobre maiorias e minorias, claro que tem uma percepção de todos nós aí do senso comum, do dia a dia, uma questão cultural, mas eu quero chamar a atenção para a abordagem estatística, porque tudo se faz com base hoje no IBGE. O IBGE é a nossa grande referência quando se vai pensar em maiorias e minorias religiosas no Brasil. Então, o censo 2010 do IBGE, o último censo, coloca aí 86% da população brasileira cristã, quase 90%, entre católicos e as diferentes ramificações do protestantismo. E aí, desde as igrejas protestantes históricas até as chamadas igrejas neopentecostais. Então, quase 90%. E aí temos quase 10% que se declaram sem religião. E aí nós temos aí uma minoria estatística em termos das demais. Então, judaísmo, islamismo, afro-brasileiras, então candomblé, umbanda, entre outras. Agora, a questão é que o IBGE ele se baseia na autodeclaração. Eu pergunto, a autodeclaração, doutora Patrícia, é confiável? Você tem muitas vezes aquele cidadão que se declara católico, mas frequenta o terreiro, vai ao centro espírita. Essas minorias, será que de repente não são tão minorias assim? Na verdade, as minorias não são tão minorias assim, né? E o equilíbrio está na penumbra. Já que você falou dos tons de cinza, o equilíbrio está na penumbra. O que ocorre, né? É histórico novamente. As pessoas têm muita dificuldade de se declarar. Por exemplo, eu sou candomblessista. Ou eu sou umbandista. Por quê? Atrás dessa declaração já vem toda a carga de preconceito. Poucas pessoas que estão em posição de poder, gestores públicos ou qualquer outra posição de poder, ele vai se declarar que é de matriz africana. Hoje, esse movimento está começando a melhorar um pouquinho pela própria pressão dos mais conscientes para com essas pessoas. Tipo, se declare, se mostre, se fale, né? Diga quem você é. Porque se a gente for puxar a história, até Mãe Menininha do Cantuá, que era uma das maiores ialorixás do país, se declarou como católica. Né? Então, assim, aonde está? Até mesmo porque se você vai preencher um formulário, muitos deles vêm outros. Você não tem o candomblessista, você não tem o umbandista, você não tem o juremeiro nesse formulário. Né? E assim, a pessoa ela tem uma dificuldade muito grande em si denominar, por exemplo, o que a gente estava falando. Existem espaços públicos, eu já recebi denúncias de funcionários, por exemplo, da faxina, que se ele não comungasse com a religião da chefe, ela ia ser mandada embora. Aí ela veio conversar conosco, como é que eu tenho que agir? Porque a minha superior, né, a minha chefe, vai me mandar embora porque eu não quero participar do culto. Então, existe toda uma dominação, entre aspas, de uma situação assim, eu tenho que impor, há uma imposição ao poder, mais uma vez entra o poder no meio desse discurso, né? Do mais forte, do mais fraco. E como sempre foi reprimido, é muito difícil você pegar um jovem de matriz africana e falar para ele, olha, você é um jovem de matriz africana, se coloque como tal. Ele tem medo. Na verdade, existe o medo nesse discurso, nessa fala e nessa colocação. Então, para você romper isso, essa pressão toda é muito grande. Agora vamos ouvir ainda a respeito, mas antes, doutora Patrícia, até antes de eu fazer a pergunta específica,
senhora já estava pedindo a palavra. Queria fazer alguma colocação quanto ao que foi aqui foi posto dito pelo Dr. Bernardo? Exatamente. Eu ia falar dessa questão da prática do proselitismo. Nós temos um grupo, um fórum de diversidade religiosa, em que foi muito difícil as pessoas entenderem que nós estávamos lá não para falar sobre a nossa denominação religiosa, mas sim para construir uma política conjunta, uma política pública conjunta. Pegar o que nos une e, olha, o que é bom para nós? Porque nesse grupo tem Bahá'í, tem muçulmano, tem Wicca, tem judeu. São várias denominações conjuntas. E é muito difícil entender que é Natal. Tudo bem, mas a gente não quer desejar Feliz Natal. O que é que nós vamos fazer conjuntamente? É um evento, é uma audiência pública, é uma lei? O que é? E para as pessoas entenderem foi muito difícil. Acabaram criando 2 grupos, além desse grupo, para poderem falar sobre assuntos diversos. Então é difícil para o ser humano, quanto ser humano, não colocar a visão dele de mundo, né, a crença dele para as outras pessoas. No caso da matriz africana, nós não batemos na porta de ninguém, nós não pregamos nada a ninguém. É diferente, nós não saímos do nosso espaço para nada, para chamar ninguém. O chamamento é outro. As pessoas é que vão até nós. Então, assim, é difícil para uma religião em que pratica esse chamamento atuante, muitas vezes não passar isso para o outro. Né? É cultural, é uma questão cultural mesmo. Em relação às religiões, ainda sobre as religiões de matriz africana, e até para aproveitar aqui a presença de um outro representante desse segmento religioso brasileiro, advogado Rafael Vasconcelos, coordenador de juventude da Afrocom, Central Organizada de Matriz Africana, entidade de atuação em nível nacional. Aqui no Supremo Tribunal Federal, Dr. Rafael, nós temos em andamento um processo em que o Ministério Público Gaúcho questiona uma lei estadual lá do Rio Grande do Sul, sim, que permite o abate religioso para fins ritualísticos, para fins religiosos, algo tão caro às religiões de matriz africana. E isso é questionado, essa previsão legal é questionada aqui no Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Gaúcho pedindo que essa norma seja declarada inconstitucional. Pergunta, é mais uma forma, é mais uma manifestação, é mais uma dimensão, uma face da intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana? Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. É notório que essa temática do abate de animais, ele tem o viés de intolerância, sim, porque eles não entendem que os nossos sacrifícios da nossa religião têm um viés totalmente diferente, porque existe um porquê, tem uma cultura por trás disso, não é a morte pela morte, né? Então as outras comunidades não param para entender e para buscar o conhecimento. Eu acredito que falar de intolerância religiosa, nós podemos passar aqui à tarde, à noite falando sobre essa temática e vai ter vários desdobramentos, inúmeros, só que educação, conhecimento são primordiais, porque a partir do momento que eu conheço, pelo menos busco o entendimento, às vezes, da religião do meu outro irmão, do meu colega, do meu amigo, eu vou ter uma visão diferente daquele mundo que ele vive. Aí eu posso sim julgar como bom para mim ou não bom para mim, nunca errado ou certo, mas saber se aquela roupa me cabe ou não. Então o que acontece com a questão de abate de animais nas religiões de matriz africana? Acontece aquela comoção a nível social, porque é o tema mais enfatizado na nossa religião. O que nos atacam mais é o abate de animais, mas ninguém para entender que o abate de animais, isso é milenar. Em outras religiões, até cristãs, já aconteceu. As pessoas não questionam qual é a forma que é feito esse abate de animal, o porquê que é feito, como é feito e o para que é feito. Então, sim, é caracterizado como uma intolerância, a partir do momento que não buscaram saber o porquê e a essência desta cultura. Então, acredito que sim, tem esse viés de intolerância. Retroceder um pouco, recuar alguns degraus aqui no nosso debate, quando um pouco antes falávamos sobre a questão dos símbolos religiosos no espaço público, a exemplo, seja dos dizeres Deus seja louvado na cédula de real ou
crucifixo no plenário do Supremo Tribunal Federal, no plenário da Câmara dos Deputados, no plenário do Congresso Nacional, ou mesmo quando na Constituição Federal, logo na abertura, está escrito que aquela carta, a lei maior, é promulgada sob a proteção de Deus. E para ouvir o contraponto, tivemos aqui uma posição do Dr. Bernardo Pablo Succhieni, contrária à presença desses símbolos religiosos. Agora, nós temos na justiça brasileira posicionamentos favoráveis. Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, em 2007, entendeu que essa presença é válida no caso de crucifixo em tribunal. Na justiça brasileira é válida, assim entendeu o Conselho Nacional de Justiça. Ou então, estava aqui fazendo uma rápida pesquisa, em 2012 a Justiça Federal de São Paulo entendeu que a frase Deus seja louvado nas notas de real é válida, não tem problema nenhum, assim negando um pedido que havia sido feito pelo Ministério Público de São Paulo contra essa expressão Deus seja louvado na cédula de real. Doutor Jeová Barros, consultor jurídico da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, qual foi o entendimento, importante aqui a gente ter as diferentes posições, qual foi o entendimento tanto do Conselho Nacional de Justiça para entender que pode crucifixo em tribunal, e qual foi o entendimento da Justiça Federal de São Paulo para entender pode a frase Deus seja louvado na cédula de real? Por que isso foi considerado válido? Essas duas situações foram consideradas válidas pela justiça brasileira. Olha, porque esses símbolos representam a nossa tradição, representam os valores que nós como nação temos, tem tudo a ver com a nossa formação histórica. Para alguns representa também um sinal de respeito justamente à liberdade religiosa. Significa uma advertência no caso do Poder Judiciário, uma advertência contra os erros judiciários, porque Cristo foi vítima de um erro judiciário na nossa visão. Então, para nós, e também foi o que foi levado em consideração, a liberdade religiosa no espaço público deve ser ampliada, ela deve ser promovida. E aí, não só seria para as religiões majoritárias, mas para outras religiões também. Nós temos um caso de um juiz, se eu não me engano, no Maranhão, não estou me lembrando agora, que é de matriz africana, e no gabinete dele, também na sala, quando ele preside a audiência, tem alguns símbolos lá também, da confissão dele, né? Isso é uma visão que tem sido estabelecida não só aqui no Brasil. Nós temos um caso no Tribunal Europeu, que foi o caso Lauzi e Itália, que o Tribunal dos Direitos Humanos Europeu julgou e falou, não tem problema nenhum. Por quê? Justamente porque o modelo de laicidade italiano é semelhante ao nosso. A gente fala muito sobre a laicidade na Constituição, e eu acho que há um equívoco às vezes, ou até um vício na forma de interpretar a nossa laicidade, né? Nós pegamos muito o exemplo da França, que é laicista, ou então o exemplo dos Estados Unidos, que tem a separação religiosa lá. A França, onde, por exemplo, muçulmanas não podem vestir a burca na rua. Exato. E aí, se você pegar, os dois têm separação do Estado com a religião. Se você pegar a separação da liberdade do Estado e da religião na França, quando veio a Revolução Francesa, essa separação veio para proteger o Estado da influência da Igreja Católica. Já nos Estados Unidos foi diferente. A separação veio para proteger não o Estado, mas as várias confissões religiosas, pela formação histórica dos Estados Unidos. Foram justamente, como eu falei no início do programa, aqueles perseguidos religiosos que fugiram e lá criaram suas comunidades. Então isso era muito caro para eles. Quando a gente pega a laicidade no nosso contexto, ela é muito mais semelhante à laicidade espanhola e germânica, que é essa separação do Estado e da religião com a colaboração, com a cooperação. E aí, dentro desse edifício constitucional, nós temos que tirar o foco, que às vezes é muito colocado em cima do Estado, para colocar em cima do cidadão. Que é até porque a nossa Constituição fala que é a Constituição cidadã.
Por quê? O foco não está no Estado, mas sim no cidadão. E aí você deve promover a liberdade religiosa do cidadão. É por isso também que a liberdade religiosa está lá no artigo 5º, inciso 6º. Ali está a liberdade religiosa. E depois vem o artigo 19 da organização do Estado, quer dizer, já é um outro, topograficamente na Constituição, já está em um outro capítulo que estabelece, proíbe o estabelecimento de confissões religiosas. O Estado não pode estabelecer, não pode subvencionar, não pode embaraçar. Então, nesse momento, ele diz para o Estado o que ele não pode fazer. Enquanto que lá atrás está dando ao cidadão toda essa dimensão da liberdade religiosa. Então, o valor supremo para a gente é o da liberdade religiosa. A laicidade existe, ela é um meio, ela é um instrumento para atingir um fim que seria, na minha visão, a liberdade religiosa. Então, a laicidade ela é instrumental da liberdade religiosa. Então, por causa desse nosso contexto, por causa da nossa história, por causa da nossa Constituição como ela está, você pode concordar ou não com esse modelo constitucional. Se você não concorda, você pode propor uma emenda constitucional e tentar modificar. Mas você ignorar a nossa dogmática jurídica, o nosso regramento constitucional e querer impor a sua visão, dizendo que isso é inconstitucional e que está errado, eu acho que é forçar um pouquinho a barra. Então, você pode achar que é ideal ou não, mas nós temos que respeitar a Constituição como ela está ali. Até, se eu não me engano, eu posso estar equivocado, o Lênin Streck, que é um professor, foi procurador do Rio Grande do Sul, uma pessoa que eu admiro muito, ele escreveu um artigo falando, tirando com ironia, né, da inconstitucionalidade de Deus. Como se a gente tivesse que estar julgando se Deus no espaço público é constitucional ou não. Dr. Lênin Streck, que além de tudo isso que o senhor fez referência, Dr. Jeová Barros, jurista, professor, atuação como procurador, também colunista aqui da Rádio Justiça, do nosso programa matinal, revista Justiça, sempre participando às quartas-feiras. Importante fazer esse destaque aqui. E enquanto o Dr. Jeová Barros falava, já observando aqui o anseio, o ímpeto de colaborar, de contribuir, tanto do Dr. Elianildo Nascimento, quanto também do Dr. Bernardo Pablo Sukienick. Eu vou passar a palavra primeiro ao Dr. Elianildo, logo na sequência ao Dr. Bernardo Pablo, e aí eu vou acrescentar uma questão, que é a seguinte: nós já falamos aqui sobre como o proselitismo pode ser visto à luz da liberdade religiosa, ou seja, o direito da religião, das tradições religiosas, quaisquer que sejam, divulgar a própria fé, o próprio credo. Agora, uma outra dimensão dentro da liberdade religiosa. Dentro da liberdade religiosa, até onde vai o direito de criticar uma tradição religiosa, de ironizar? Então nós temos, por exemplo, os vídeos, você ouvinte muito provavelmente já deve ter assistido aos vídeos do Porta dos Fundos, e tantos fazendo paródias em relação a episódios bíblicos, a passagens da Bíblia. Ou ainda um outro caso, no ano passado nós tivemos uma verdadeira batalha judicial em relação a uma peça chamada Jesus, Rainha do Céu, em que uma transexual interpreta Jesus Cristo. E aí nós tivemos decisões da justiça proibindo, outras decisões autorizando. Então pergunto, essa é a questão tanto para o Dr. Elianildo quanto para o Dr. Bernardo Pablo. Falamos de um lado do proselitismo, ou seja, o direito da religião de propor. E o direito de o cidadão questionar uma religião. Até onde vai esse direito dentro da liberdade religiosa? Começo pelo Dr. Elianildo. Legal. Antes eu queria fazer umas menções à fala de doutor Jeová. Jeová, coitado do Jeová. eu tô hoje. Quando fala uma questão, eu também discordo de alguns pontos de sua fala. Quando fala da questão histórica, que essa é uma interpretação, questão dos crucifixos, do Deus, mas que Deus é esse? É o Deus cristão, judaico-cristão? Porque não existe, dentro das perspectivas, só um Deus. Existem milhares de deuses. Mas aí, mesmo que admita-se, não, da nossa construção histórica, beleza, então por que não tem Tupã seja louvado? Por que não tem Oxalá seja louvado?
que eles falam da nossa construção histórica. E a Deus é terra, né? Umbanda, Deus pode ser homem, pode ser mulher. E até um ponto que a doutora Patrícia lembrou, que eu esqueci a Umbanda é cristã. É cristã. Não é... A Umbanda não é... Reza Pai Nosso, reza Ave Maria. Só de matriz. É uma religião nacional. Então, e são pontos em que a gente deveria ter essa perspectiva, que é da questão do abate, sim, e a perspectiva, não só a questão do abate, que está para ser julgado aqui no STF, mas tem também a decisão lá no Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul, que proibia os símbolos religiosos lá no espaço, ela também está para ser questionada, para ser julgada aqui. E fazendo um parênteses nessa questão do abate, doutora Patrícia, a imagem que muitos têm é que nós abatemos animais como os frigoríficos. E não é. É um ritual, é uma sacralização animal. Não é abate. O animal é preparado, o homem que faz esse abate, essa sacralização, ele passa por uma série de preceitos religiosos, ele é preparado para isso. Não é qualquer um que chega e vai matar o bicho, não. Existe toda uma ritualística dentro da religião. O homem que faz esse ritual, ele é consagrado para isso, né? Ele é um Axogum, ele é preparado para fazer esse ritual. Então ele passa por uma série de preceitos religiosos. O animal, ele é preparado para isso, ele não pode estar doente. Existe toda uma questão, uma diferenciação. E esse animal que ele é abatido, ele se torna alimento para aquela comunidade religiosa. Porque para nós, o que não explicam é que o alimento é sagrado. Por isso que tem, o acarajé de Inhansã é uma comida que é oferecida a todos que ali estão. Então o alimento em si é sagrado. O sagrado para nós, a representação do sagrado é o alimento. Como se fala, canjica, proxalá, todas os orixás, todo o nosso ritual, ele é fundamentado na alimentação, no alimento. Então esse é um diferencial da questão do abate. Não é como um frigorífico faz. Como a questão do judeu. O judeu também tem uma sacralização animal. O muçulmano. Comida kosher, no caso dos judeus, halal, no caso exatamente. Dos muçulmanos. E até a Igreja Católica, porque o padre, quando ele vai ser ordenado padre, existe sim o pombo branco, que é sacralizado ali, naquele ritual do ordenamento do padre. Então, em inúmeras denominações religiosas, existe essa figura da sacralização animal. Eu vou passar rapidamente aqui. Sim, doutor Bernardo. Vou pedir uma parte aqui, porque eu queria só a minha colocação de respeito àquela fala da questão da laicidade nos espaços públicos, dos símbolos religiosos nos espaços públicos, que eu não queria perder. Porque é o seguinte, eu gostaria de levar os ouvintes a seguinte reflexão. Vamos fazer o caminho inverso. Ou seja, nós estamos aqui num país majoritariamente cristão. Coloque-se você, ouvinte, num país que os cristãos são minorias. Você está sendo perante um tribunal, sendo julgado por crime de blasfêmia, por ter blasfemado contra a divindade daquele país. Você chega no tribunal para ser julgado e você encontra aquele símbolo religioso da religião majoritária daquele país no auditório onde você será julgado. Qual é a sua impressão nesse momento? Já estou condenado. Então, coloque-se na posição não do majoritário, coloque-se na posição do minoritário. Imagine-se você num país onde o cristianismo seja minoria. E aí, diante disso, chegue à sua conclusão com relação a essa questão dos símbolos religiosos em espaços públicos. Bem, temos aqui 2 minutos para o intervalo e até aqui no meio do aparte, nós tivemos também aqui o desejo de participar do Dr. Rafael, mas Dr. Rafael, eu só vou pedir a compreensão para nesse bloco encerrar com o Dr. Elianildo, que é quem estava com a palavra e foi aparteado aqui 2 vezes. Então, só para concluir, Dr. Elianildo, 2 minutos, por favor. Dá o chute na canela, cara. Lembra aí. Pois bem, acho que é uma discussão, né? Claro, eu entendo que não é a questão que está discutindo constitucionalmente, se é assim ou assado, não. Existem garantias, mas como a gente falou, né, nossa laicidade, nosso processo de laicidade é um processo de construção, e você não admitiria, por exemplo, lá na sede, Deus não existe, que aí seria um estado ateu.
Deus não existe, ou deuses não existem, divindades não existem. Isso não seria admissível. Porém, esse é um processo e longo ainda, que essa tradição cultural ainda impõe ajuda muito nessa influência da interpretação jurídica, né? Ou até constitucional do campo. Com relação ao tema da questão que você me lembrou, Porta dos Fundos, etc, não só isso. Acho melhor a gente deixar para o próximo bloco. Porque isso dá pano para manga, como se diz no popular. É melhor. Vai ser bem melhor aqui, tanto para os debatedores como também para o nosso ouvinte, que agora, em instantes, passa a acompanhar os últimos destaques do Poder Judiciário em todo o país, no Boletim de Notícias, edição da hora. E aí na volta, daqui a 10 minutos, fique aí, é rápido, tem mais debate para você sobre liberdade religiosa aqui no Justiça na Tarde. Depois tem gente que diz que religião não se discute, né? Acho que aqui está provando bastante contrário. E o Justiça na Tarde falando sobre liberdade religiosa, porque dia 7 de janeiro comemora-se no país inteiro o Dia da Liberdade de Cultos. Dia 21 de janeiro, no mundo inteiro, se comemora o Dia Mundial da Religião. E no Brasil, dia 21 de janeiro, com base em uma lei federal, se comemora o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Então, tudo isso e muito mais depois do intervalo. Não saia daí. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Em Brasília, 4h12 da tarde, no horário brasileiro de verão. E seu Justiça na Tarde ao vivo vai chegando ao final no seu terceiro e último bloco, na edição desta quinta-feira, primeira quinta de 2018, dia 4 de janeiro. Hoje falando sobre liberdade religiosa, já que o mês de janeiro é um mês todo especial em defesa da liberdade religiosa. Nós temos agora domingo, dia 7, dia da liberdade de cultos, comemorado em todo o país. E dia 21 de janeiro nós temos duas datas comemorativas. Em nível mundial, em nível internacional, temos o Dia Mundial da Religião. E em nível nacional nós temos o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E apesar de o programa já estar se aproximando velozmente do final, temos aqui mais 15 minutos, ainda dá tempo de participar. É só ligar para 3217-3974, 3217-3974. E se você ligar de fora do Distrito Federal, é só digitar o código de área 61. Temos aqui o estúdio recheado de participantes, de especialistas sobre o tema. E como eu havia prometido, à medida que as perguntas forem sendo feitas, o seu ouvinte vai conhecendo, caso você tenha acabado de ligar na Rádio Justiça, você vai descobrindo quem são os nossos convidados. Como eu havia prometido no final do segundo bloco, eu começo agora, até porque ele nem conseguiu concluir o raciocínio de tão polêmico que é o tema, foi tantas vezes aparteado no final do segundo bloco, não conseguiu concluir a fala e, portanto, agora vai poder fazê-lo. Passo a palavra para o advogado Elienildo Nascimento, ele que é membro do Comitê Nacional, entre tantas atribuições, vou citar uma, membro do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa do Governo Federal. E eu havia feito ali a seguinte pergunta, porque nós já falamos no programa sobre o direito das religiões, dentro da liberdade religiosa, de divulgarem a própria fé, o chamado proselitismo religioso. Agora, e o direito das pessoas de criticarem as religiões, de questionarem, de satirizarem, como por exemplo faz o Porta dos Fundos, o portal Porta dos Fundos, com muitos vídeos satirizando episódios bíblicos, ou mesmo quando se tem peças de teatro como a peça Jesus, Rainha do Céu, em que Jesus Cristo é interpretado por uma transexual, e essa peça em algumas localidades no país foi barrada pela justiça, em outras foi autorizada. Dentro da liberdade religiosa, doutor Elienildo, até onde vai o direito de se criticar, de se questionar uma religião? Eu acho que volta àquele tema que a gente, en passant, no início da discussão, levantou. Acho que eu creio que a religião, ou as religiões, de um modo geral, elas não podem também estar acima de todo o conjunto de perspectivas e construções humanas.
mas são passíveis de quaisquer críticas. Isso acho que é um ponto. Você falou aí da questão da peça, essa mesmo tipo de discussão com o filme Je vous salue Marie lá, eu acho que na década de 70 ou década de 80, em que aparecia no filme um Jesus que se casava e que tinha uma companheira, então causou o mesmo rebuliço. O filme A Vida de Brian, do Monty Python, na década que também fins da década de 70, entre outros. Assim como outros tantos. Você discutir essas temáticas ou uma perspectiva, eu creio que faz parte, sim, do direito de livre expressão de quaisquer outros. Assim como quem não pensa também é criticado. Porque a religião critica aquele que não. Você obrigatoriamente teria que ter alguma pertença de fé, algum pertencimento de fé. Uma opinião que particularmente eu advogo. Para ouvir aqui um contraponto, Dr. Jeová Barros, consultor jurídico da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Inclusive, as decisões da justiça no caso da peça Jesus, Rainha do Céu, em que Cristo é interpretado por uma transexual, as decisões que barraram fizeram referência aí a uma moral que é vilipendiada e uma ofensa a quem segue, a quem professa a fé cristã. E como o senhor se posiciona? Olha, data vem na decisão que foi dada pela Justiça de São Paulo. Eu acho que foi uma decisão equivocada, justamente pelo que o Dr. Elianildo colocou, que nenhuma religião está isenta de crítica, né? E a liberdade de expressão tem que ser usada justamente por aquele que está usando ela para dizer coisas que muitas vezes são inconvenientes e são difíceis de encarar. Então a liberdade de expressão ela é regra. Não pode haver uma censura a essa liberdade de expressão, mesmo que ela venha com relação a determinados personagens da história, porque ninguém é obrigado a concordar com determinados pontos de vista, né? Voltando ao que eu falei no início, essa liberdade de expressão ela é a regra e a exceção só vai ser aferida no segundo momento. Então, a pessoa faz o uso dessa liberdade de expressão, se ela abusou da liberdade de expressão, ela vai ser responsabilizada no segundo momento. Então, nós temos lá o crime por exemplo, o crime de injúria, o crime de difamação, o crime de calúnia, são crimes justamente que delimitam essa liberdade de expressão, como ela deve ser usada. E na esfera religiosa nós temos o vilipêndio religioso, nós temos o crime de escarnecimento. Então, quando alguém faz uma crítica, expressa a sua forma de pensar e abusa, no segundo momento isso vai ser aferido, vai ser controlado e ela pode ser responsabilizada tanto na esfera penal como na esfera civil, se couber alguma indenização. Essa é a compreensão que eu tenho com relação à liberdade de expressão, inclusive liberdade de expressão religiosa também. Agora, Dr. Bernardo Pablo Sukienick, exatamente o Código Penal traz ali um capítulo sobre os crimes contra o sentimento religioso, até o senhor fez menção logo no primeiro bloco, artigo 208, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Agora, quando se tem uma peça como essa, em que Cristo é interpretado por uma transexual, há entendimentos no judiciário que isso é escarnecer alguém por motivo de crença ou função religiosa. Ou mesmo no caso, quando se coloca em questão a situação, então, de um lado, a peça e de outros vídeos do canal Porta dos Fundos. E a lei, de fato, não é clara. É algo que precisa ser trabalhado, uma maior clareza, para que se saiba exatamente o que é escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa? Bom, nós temos, esse de fato é um tema muito espinhoso, difícil, principalmente quando diz respeito às críticas por meio de humor. Eu pessoalmente não tenho uma resposta, eu acho que merece um estudo mais aprofundado, sem dúvida. O que eu tenho alguns parâmetros, digamos. Ou seja, não se pode fazer análises a priori só pelo título de uma peça ou pelo título de qualquer coisa. Título de um livro, nome de um livro. Ou seja, precisa extrair os trechos daquilo para poder fazer uma análise com base nos trechos. Ou seja, não dá para alguém julgar uma peça sem assisti-la.
Então, a legislação é sábia, e o Dr. Jeová levantou bem essa questão. Você não pode fazer censura prévia. Então, o que acontece são responsabilidades posteriores ao exercício da liberdade de expressão. Houve a liberdade de expressão, aí houve um abuso da liberdade de expressão e a pessoa vai ser responsabilizada por aquilo. Esse é um parâmetro forte, inclusive está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, que atualmente tem uma hierarquia ali que se encontra acima da legislação federal, somente abaixo da Constituição. Então, essa é uma questão. Só que o tema que diz respeito ao humor é de fato muito delicado. Existe um julgado aqui desta Corte, do Supremo Tribunal Federal, com relação ao humor em temas políticos, que foi da lavra do ministro Aires Brito. Ele é um defensor à ultrança da liberdade de expressão. Inclusive, lá na Conferência dos Advogados em São Paulo, ele estava defendendo a liberdade de expressão como um direito absoluto. Então, o voto vencedor do ministro Aires Brito é justamente pelo mais amplo e mais irrestrito a liberdade de expressão. Mas é um tema que eu acredito que mereça mais debate com relação e maior estudo no que diz respeito, principalmente, às críticas às religiões por meio do humor. Bem, só antes, doutora Patrícia, só aqui para um cuidado especial com o ouvinte que acabou de sintonizar aqui. A Rádio Justiça acabou de falar o doutor Bernardo Pablo Succhienich, assim como o doutor Elianildo. Doutor Jeová, advogado, e ele é presidente do Observatório da Liberdade Religiosa. Agora passo a palavra para a doutora... Eu vou fazer até uma colocação meio pueril. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, tudo que existe é imagem e semelhança de Deus. Não é isso? Então, como é que nós vamos julgar, né, se nós somos imagem e semelhança de Deus? Um dogma religioso. Como é que nós podemos julgar as diferenças? O transexual é a imagem e semelhança de Deus. O negro, o homossexual, todo mundo é a imagem e semelhança de Deus. É pueril essa colocação, mas é polêmico. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, você pega um homossexual que tem família, pai e mãe, ele é fruto de pai e mãe, ele é imagem e semelhança de Deus ou não? Então, como é que uma religião pode julgar essa questão do homoafetivo, ou pode julgar qualquer outra postura, se é imagem e semelhança de Deus? Tudo é Deus. O que nós estamos fazendo aqui é Deus. Tudo é Deus. A comunicação é Deus. É tudo imagem e semelhança de Deus. Então, como julgar isso? É pueril essa colocação, mas é uma coisa muito profunda para se raciocinar. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, como é que eu posso dizer que o outro, que é diferente de mim, não é imagem e semelhança de Deus? Como é que eu posso julgar ou agir de maneira preconceituosa contra uma pessoa, se é imagem e semelhança de Deus? E aí? Como é isso? Essa é uma colocação ousada de cunho mais filosófico, religioso, metafísico, que aí demandaria um outro programa, com certeza, para a gente concorda que debater com profundidade. É muito mais além, vai além de muita coisa. Mas, bem, temos aqui, estou preocupado com o relógio, mais 5 minutos para o final do programa, e só não registrar que acabou de falar aqui a doutora Patrícia Zapponi, advogada, e entre tantas atribuições, secretária da Frente Parlamentar da Diversidade Religiosa da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Eu prometi ao longo do programa falar sobre um tema também polêmico, delicado, espinhoso, sobre liberdade, envolvendo a liberdade religiosa, que a decisão do ano passado do Supremo Tribunal Federal, do plenário do STF, maioria, a decisão apertada, placar apertado, 6 votos a 5, entendendo que ensino religioso, isso está previsto na Constituição, que as escolas de ensino fundamental devem oferecer ensino religioso, a oferta é obrigatória, mas a matrícula é facultativa. A dúvida era saber como era esse ensino religioso, se deveria ser confessional ou não confessional. E por 6 votos a 5, o plenário do STF entendeu que deve ser confessional, ou seja, os professores podem professar a própria crença em sala de aula. É um tema polêmico, vou começar aqui 2 Ricardo, minutos. Se me permite, Sim. Eu gostaria de fazer uma sugestão de pauta para uma próxima oportunidade, que nós possamos nos debruçar sobre esse tema, sobre os votos e que nós possamos pensar, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, quais são os caminhos que se abrem
do ensino religioso no Brasil. Mas então eu só vou... Enfim, espero que os demais me entendam, mas é porque realmente o nosso tempo já está bastante apertado. Então, sobre esse tema, eu vou fazer apenas uma pergunta direcionada ao nosso convidado que ainda não falou aqui no terceiro bloco, o advogado Rafael Vasconcelos, coordenador da juventude da Afrocom, Central Organizada de Matriz Africana. E as religiões afro-brasileiras, como receberam essa decisão e como estão se mobilizando, como estão refletindo sobre os caminhos que se abrem a partir de agora, para o futuro? A comunidade recebeu com um certo temor. Por que desse temor? Porque uma vez que você abre um precedente para aquele professor propagar a sua fé, vamos voltar a um estágio de intolerância. Caso, esse condutor, esse professor, não saiba lidar ali com o que ele vai falar. Porque eu entendo que falar de religião, falar de fé, seja ela qual for, é muito importante, é válido, porque a religião, filosoficamente, não existe nenhuma que vai pregar a morte, vai pregar o mal do seu próximo. Então é muito bom se falar de religião, e seja ela de qual for. Só que a forma que ela vai ser abordada dentro de uma sala de aula, que é o que complica, que é onde ficamos aí temerosos com esses resultados, porque nós sabemos que existem uma grande parcela que quer impor a sua religião, evangelizar, como foi discutido aqui no segundo bloco, se eu não me engano, a evangelização dos indígenas, por exemplo, é válido, desde que não ultrapasse a cultura daquele local, que não ultrapasse ali o seu viés familiar. Porque dentro de uma escola existem crianças evangélicas, católicas, afro-religiosas. Então falar de uma outra religião é até importante para que as outras crianças entendam também a religião do seu coleguinha, do seu amigo de carteira. Então isso é importante. Agora, como isso vai ser colocado dentro de sala de aula. Se vai ser colocado de uma forma imparcial. Porque nós estamos falando de uma imparcialidade ou uma parcialidade, que muita gente não sabe ainda refletir sobre isso, porque vai querer colocar o seu ponto de vista religioso dentro da sala de aula. Bem, realmente eu vou ter que fazer um contraponto aqui. 1 minuto, Dr. Jeová Barros, consultor jurídico da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Por que as entidades e instituições cristãs, de modo geral, católicas evangélicas, se posicionaram e defenderam que o ensino religioso na escola pública seja confessional? 1 minuto. Olha, 1 minuto e meio. Eu acho que isso volta um pouco atrás. Vai depender muito do pressuposto que você usa para interpretar tanto a Constituição como essa decisão. Se você é um liberal igualitário, como era o John Rawls, ele não admitia a religião no espaço público. Depois ele reviu a posição dele. Se você é um comunitarista, como o Alasdair MacIntyre ou Michael Sandel, você vai dizer que não tem problema para a religião estar no espaço público. Isso vai do ponto de vista do intérprete. Mas olhando para a Constituição, o STF obedeceu o que estava na Constituição. O artigo lá 210, inciso 1º. Ele estipulou, ele previu que haveria esse ensino religioso facultativo. Então, se é facultativo, não sei como os poderes executivos vão implementar o cumprimento dessa decisão. Eles vão ter que regulamentar essa decisão, A gente ainda não sabe. E aí, provavelmente, cada confissão religiosa, se for um protestante, vai ter um pastor para ensinar lá aqueles que são protestantes. Se for um católico, vai ter o padre para ensinar os princípios do catolicismo. Se as religiões afro de matriz africana quiserem também passar o ensino dela, vai ser permitido para ela também. Se também houver algum líder de uma outra confissão religiosa que queira passar esses valores dele, vai ser permitido. Eu sei que isso, do ponto de vista prático, é difícil de implementar, mas que o STF respeitou o que estava na Constituição, sim, respeitou. E só que, me penitenciando, eu falei artigo 210, inciso 1º não é inciso, parágrafo 1º, prevendo o ensino religioso de oferta obrigatória e matrícula facultativa nas escolas públicas de ensino fundamental. Ponto final no Justiça na Tarde. Já vi que tem gente se lamentando aqui, mas realmente eu também lamento, mas esse programa chega ao fim. Agradeço a todos vocês, nosso time de especialistas hoje presente aqui no programa, por aceitar um convite, principalmente
primeira semana de janeiro, que para tantos é de viagem, é de férias, é de descanso, mas resolveram trabalhar comigo aqui para levar informação e opinião de qualidade ao nosso ouvinte sobre liberdade religiosa. Foi o tema de hoje do Justiça na Tarde, que teve a minha apresentação de Ricardo Viúla, a produção dela, Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos com Ariel Feitosa, coordenação de jornalismo Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com as últimas notícias internacionais no programa Giro pelo Mundo, e eu tenho um encontro marcado com você para mais uma edição do Justiça na Tarde na próxima segunda-feira, mesmo horário, a partir das 2h10 da tarde. Beijo, abraço e até o próximo programa. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.